Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o RBRY, fundo de papel da RBR. Mais um, né, de tantos fundos que eles têm. Eles têm aí uma penca de fundo de papel. Eu acho que são 4 ou 5. De falar para vocês que eu nem sei o ticker de todos, né? Lembrando de cabeça aqui, RBRY, RBRR, RPRI, RBRX, eu acho que tem também. Enfim, tem um de infra que acho que não é listado. Cara, tem um monte de fundo. E depois eu quero fazer se eu faço um apanhado com todos aí pra gente botar quem é quem na mesa, né? Mas enfim, vamos trocar uma ideia sobre o RBRY aí. Esse fundo, que já foi antigamente, o nome dele era RBR High Yield, virou esse crédito estruturado, né? Enfim, o fundo fez um investimento aí no mês, R$ 10 milhões num triplo pulverizado, IPCA mais 10, taxa bem boa, e distribuíram R$ 1 por cota. Eles ainda têm 38 centavos acumulados. Então isso nos leva a crer aí que as próximas duas distribuições, né, devem ir em patamar interessante. Vamos acompanhar isso aí, vamos ver se ele mantém R$ 1, se ele consegue ter alguma gordura para pagar um pouquinho mais. Eu estou gravando esse vídeo antes da Datacom dele, então nem sei quanto que ele pagou agora, mas vamos acompanhando. De toda forma, ele vem utilizando reservas aí para manter esse patamar de R$ 1, né? Outro ponto legal é que eles receberam R$ 120 mil de taxas de estruturação desse Critabas, né? E ele comenta, né, que todas as taxas geradas nas operações são enviadas para o fundo, né? Isso é legal, é um cashback das taxas, até porque estruturar CRI dá um dinheirinho interessante, né? Então você vê aí 2 centavinhos que veio para o fundo. Ele faz uns comentários sobre a deflação, as estratégias que eles utilizaram para manter o patamar de dividendos, que foram 4, né? E um ponto que me incomoda às vezes da RBR é o seguinte: ela coloca a estratégia, ela coloca juros acruados na carteira que ainda não se tornou caixa. O que aconteceu? Uns meses atrás eles destravaram toda a parcela de juros que eles tinham, eles destravaram tudo. E aí eles fizeram esse destrave, ficaram com nada acruado. E aí, a partir do momento que eles não tinham nada acruado, eles simplesmente pegam essa informação e varrem ela para fora do relatório. Então tem hora que me incomoda isso na RBR, a forma que eles tratam algumas informações, né? Tipo, por exemplo, vacância lá no RBRP e tal. Eles pegam algumas informações e tiram do relatório, simplesmente tiram e fica por isso mesmo e tal. E aí depois o cotista vem e é pego com a situação. Então, sei lá, não sei por que eles fazem isso, né? Não acho isso interessante. Temos alguns dados, são 33 operações, 500 milhões de patrimônio, conforme eu já comentei com vocês, né? Esse fundo aqui, tanto o RB, o RY, quanto o RR, cara, dá para ser um fundo só, já falei isso outras vezes, eu acho que não seria uma má ideia fazer isso, né? Temos as taxas aqui bem parecidas, 51% CDI, 48% inflação, bom, né? Bastante CDI aí, ajudou ele a passar por esse momento. O valor distribuído dá um yield de 12%. A cota do fundo está ligeiramente abaixo de R$ 100, patrimonial 99,85. Tem as taxas aqui bem caras, né? Bem caras. Parte de comentário macro já está meio fora do que é o cenário atual. O único ponto principal é a incerteza econômica e conflito geopolítico. É o único comentário aí. Aqui na DRE a gente consegue ver, ó, a correção monetária é negativa pelo segundo mês seguido por conta da deflação. Provavelmente esse fundo deve ter resultado acruado negativo, então ele poderia colocar essa informação para a gente ter ideia, né, de quanto que é. De toda forma, o fundo teve um resultado aí de 4 milhões no mês e distribuiu 5,5, utilizou aí uma parte considerável das reservas para conseguir manter R$ 1, né. A gente consegue ver até que pelo gráfico, ó, 71 centavos que foi o resultado, e aí ele utilizou as reservas para empurrar essa distribuição um pouco para cima. Vamos ver aí se ele consegue manter esse patamar nas próximas duas distribuições, né? Já acompanhando. Como eu falei, estou gravando antes da Datacom desse mês e a gente vai monitorando. Aquela estratégia básica da RBR, né, esse tripé que eles fazem em todos os fundos, tem o core, que eles vão seguir, o tátil, que é giro, e liquidez, que é o caixa, né? A indexação das operações, a gente tem aí 37% do PL, CDI mais 4,5,
Temos 34% em IPCA mais 8,3 e temos mais outras coisas aí, CRIs, fundo imobiliário, enfim, parte de caixa dele. Aqui na alocação, olhando só a parte de CRI, a gente vê como é que fica. Ele que conseguiu ir aumentando a participação em CDI, né? Bem interessante esse movimento. Aqui a taxa média da carteira, considerando somente parte de CRI. Aqui o tipo do setor, né? Muito focado em residencial, o grande foco desse fundo. O escopo de risco, né? Bem parecido com o do RBRR. E a carteira dele. A gente já conhece, já acompanha, não teve nenhuma mudança aí significativa. Liquidez é boa. E pra gente fechar o vídeo ficou meio paradão, né? Até porque mês tranquilo aí pro fundo. Eu gosto dessa parte aqui do relatório deles, ao final, até para você que tá começando em fundo de CRI, o que é isso? O cara empreendeu, o que é o tal do risco corporativo, risco pulverizado, não sei o que, perere parará. Tem aqui no final, então ele explica, ó. Carteira dividida em 5 riscos de crédito. Sendo que aí ele coloca, né? Crédito corporativo. Crédito que o risco é concentrado no balanço de um único devedor, na capacidade de pagamento do locatário, né? As principais garantias, monitoramentos, e traz um exemplo aqui, né? Carteira pulverizada. O que é o crédito pulverizado? Crédito para antecipação de uma carteira de recebíveis pulverizada. Lá são fluxos, pagamento provenientes de contratos de financiamento de modelo de home equity, financiamento de aquisição de ativos imobiliários. São carteiras pulverizadas com alta diversificação, na maior parte devedores de pessoa física. O que é essa aqui? É quando você pega um monte de contrato de financiamento e empacota num CRI, e aí você vai ter um CRI que tem aí 100 devedores, 200 devedores, enfim. Dá pra... É bem interessante. Eu gosto bastante, viu? Eu gosto bastante do pulverizado, que você tem uma proteção, digamos assim, né? Até porque você tem vários devedores e tal. Imagina um universo de 100 pessoas pagando financiamento. Vai ter o cara que vai atrasar e vai ter o cara que vai pagar 3 parcelas no mês. Então, eu acho bem interessante. Locação multidevedor, operações com edifícios corporativos, parque logístico, shopping center, onde o fluxo de pagamento do CRI é proveniente de aluguéis dos locatários. Também gosto bastante disso aqui. Imagina você tem um shopping center. Um shopping center que tem, né, sei lá, vou botar 200 lojas. O fluxo que está pagando o CRI daquele shopping é de cada uma daquelas lojas, né? E aí você tem uma diversificação bem interessante, questão de inadimplência e tal. Você fica bem protegido. Estoque performado. Nesses CRIs, a incorporadora da qualidade de devedor adiciona unidades residenciais prontas, performadas. Quando o cara já fala estoque performado, entenda como pronto, como garantia, e amortiza a operação conforme a venda dessas unidades, não dependendo do balanço da empresa, uma vez que o recebível, né, o cascalho para pagar esse CRI, vem da venda das unidades. Então a empresa bota, é independente do balanço dela, né? Fica separado. E temos aqui o financiamento de obra, né? Que são operações que são liberadas conforme a obra vai andando. Então, o cara construiu esse prédio aqui, aí o cara começa a construir, e aí tem uma série de fatores, né? Uma série de pontos que tem que ser atendidos para liberar, e liberando o restante da grana, né? A gente vê aqui, né? É interessante. E no mais, galera, é isso aí que tem para comentar sobre o fundo, meio paradão esse mês. Eu tô muito curioso para ver o ano que vem. O ano que vem, para mim, vai ser bem interessante, porque como ele destravou toda a inflação, e agora bem provável que seja com valores negativos, né? Ele vai entrar no semestre que vem numa situação um pouco mais complicada. Por quê? Porque é até legal de falar isso. Quando ele destravou a inflação lá atrás, ele ficou com uma reserva muito grande. Só que essa reserva, por conta da legislação, tem que ser distribuída dentro desse semestre. Então, o que vai acontecer no mês que vem? No mês que vem não, no ano que vem. Ele vai entrar para o semestre que vem com uma reserva que ele já distribuiu, então sem reserva e sem resultado acruado. Então vai ficar numa situação bem chatinha, né? Enfim, eu quero ver qual vai ser o impacto. Alguns fundos fizeram isso, né? A gente teve esse fundo, teve a MGCR, enfim, teve alguns fundos que nesse momento de deflação preferiram destravar toda a inflação que tinha na carteira para manter um patamar de dividendos, mas é aquela coisa, é meio que você trocar o médio e longo prazo pelo agora, né? Eu sinceramente confesso para vocês que eu não gostei de fundos que fizeram esse tipo de movimento, e eu tô curioso para ver assim que virar o semestre, para onde que vai a distribuição desses caras. De toda forma, o cenário também ajuda eles em parte, até porque com essa questão dessa PEC, essa provável descontrole fiscal que está pintando aí, vai voltar a cruar a coisa rapidinho, né? Então, rapidinho assim, eu falo, não vai ser um impacto, coisa de
Aí eu imagino que ano que vem vai ser um ano com, se essa PEC passar, a gente vai ter uma inflação um pouco forte, né? Então a gente vai acompanhando isso aí, beleza? Então fica aí o vídeo, até a próxima, fui!